Oi, gente, tudo bem? Hoje meu grupo vai falar sobre a escolinha de arte no Brasil. O grupo é composto por mim, Rafaela, pela Brisa, pela Yane e pela Lá. Então, Augusto Rodrigues foi um artista educador que criou a escolinha de artes do Brasil em 1948. Seu objetivo era mudar a forma como a arte era ensinada nas escolas. Ele acreditava que toda criança possui capacidade criativa e que a arte deveria ser um espaço de expressão, imaginação e liberdade. A partir dessa ideia, a Escolinha de Arte do Brasil passou a incentivar atividades que valorizavam a criatividade dos alunos, permitindo que eles explorassem diferentes materiais, técnicas e formas de expressão. Por isso, Augusto Rodrigues também fez críticas ao ensino tradicional de arte. Naquela época, era comum que os estudantes apenas copiassem desenhos ou seguissem modelos prontos, sem espaço para criar. Para ele, esse método limitava a criatividade e não contribuía para o desenvolvimento artístico das crianças. Em vez disso, defendia que os alunos fossem protagonistas do próprio processo de criação, valorizando suas ideias, sentimentos e experiências. Assim, o mais importante não era produzir uma obra perfeita, mas desenvolver a capacidade de imaginar, criar e se expressar. Dessa forma, as ideias de Augusto Rodrigues tiveram grande importância para a renovação do ensino de arte no Brasil e elas continuam influenciando práticas educativas até os dias atuais. Agora, referente à valorização da criança e da produção infantil. A Escolinha de Arte do Brasil trouxe uma nova forma de enxergar a criança. Antes, muitas vezes, ela era vista apenas como alguém que precisava reproduzir o que o professor ensinava. Com Augusto Rodrigues, a criança passou a ser considerada um sujeito criativo, capaz de pensar, imaginar e produzir conhecimentos por meio da arte. A produção ganhou importância própria, os desenhos das crianças deixaram de ser avaliados apenas pela aparência ou técnica e passaram a ser entendidos como forma de expressão de seus sentimentos, pensamentos e experiências. Cada trabalho era único porque refletia a visão de um mundo de quem a produziu. A escolinha também defendia o respeito às diferenças entre as crianças. Cada uma possuía seu ritmo, suas ideias e sua maneira de se expressar. Por isso, não havia comparação entre os trabalhos nem a busca por um modelo ideal. Essa valorização da infância representou uma mudança importante na educação brasileira, pois reconheceu a criança como participante ativa do processo de aprendizagem, não apenas como perceptora de informações. Agora, sobre a liberdade de expressão e criatividade. A liberdade de expressão era um dos princípios centrais da Escolinha de Arte do Brasil. Augusto Rodrigues acreditava que a arte deveria ser um espaço onde a criança pudesse se expressar livremente sem medo de julgamentos ou cometer erros. Nas atividades, as crianças eram incentivadas a experimentar diferentes materiais, técnicas e formas de criação. O objetivo não era produzir uma obra perfeita, mas explorar ideias, emoções e possibilidades. Dessa forma, a criatividade era estimulada de maneira natural. A Escolinha de Artes entendia que o processo de criação era mais importante do que o resultado final. O valor da atividade estava na experiência vivida pelas crianças, imaginar, testar, descobrir, criar e refletir sobre sua produção. Além disso, a liberdade criadora contribuía para o desenvolvimento da autonomia, da confiança e da capacidade de resolver problemas. Ao criar suas próprias soluções artísticas, a criança aprendia a pensar de forma independente e desenvolver sua identidade. Por isso, a arte era vista não apenas como uma disciplina escolar, mas como um instrumento de formação humana, capaz de desenvolver a sensibilidade, a imaginação e a participação ativa da criança na sociedade. O papel do professor e o processo de aprendizagem. Qual o papel do professor? O papel do professor é mediar e orientar o processo de criação e aprendizagem, incentivar a criação e a subjetividade, estimular a experimentação, valorizar e incentivar a expressão individual, propor atividades estimulantes e diversas, criar e proporcionar um ambiente de liberdade e cooperação para a criança. Resultados da junção dos elementos cruciais: professor, observação e ambiente. Todos esses juntos formam a metodologia da Escolinha de Arte do Brasil, que passa a focar na liberdade criativa da criança, na observação cuidadosa do seu processo de criação, na valorização da experiência espontânea e na atuação do professor como facilitador e mediador em um ambiente rico de estímulos e materiais diversos, que respeitam a subjetividade e a fantasia infantil. A metodologia da Escolinha de Arte do Brasil. Elementos cruciais. Professor, o docente não impõe o que a criança deve fazer, mas incentiva o processo de experimentação e a busca por experiência própria. Ambiente. É um espaço adaptável que incentiva a criação e a subjetividade, oferecendo materiais variados para que a criança não sofra limitações. Observação. A observação da criança permite analisar seus processos de criação para reconhecer e validar estratégias de ensino baseadas no que a própria criança oferece. Como é o processo de aprendizagem? Esse processo acontece de forma ativa, livre e centrada no aluno. Em vez de produzir modelos prontos, os estudantes são incentivados a experimentar materiais, técnicas e linguagens artísticas, explorando sua própria criatividade e expressando suas ideias e sentimentos. A influência da escolinha no ensino de arte brasileira. A Escolinha de Arte do Brasil representou um marco na renovação do ensino de arte brasileira. Em um contexto em que a educação artística era marcada por métodos rígidos, cópias e reproduções de modelo, a escolinha propôs uma abordagem centrada na criança, valorizando sua criatividade, sua imaginação e sua capacidade de expressão. A criança deixou de ser vista como alguém que apenas aprendia técnicas e passou a ser reconhecida como um sujeito criador, capaz de produzir arte e construir conhecimentos a partir das suas experiências. A proposta defendia um ambiente de liberdade, experimentação e de valorização da subjetividade, na qual o professor atuava como mediador e incentivador do processo criativo e não como alguém que punha modelos prontos. As atividades artísticas eram compreendidas como fundamentais para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e estético das crianças. Nesse sentido, a arte passou a ser entendida como um elemento essencial da formação humana e não apenas como atividade complementar ou recreativa.
A influência da escolinha ultrapassou seus espaços físicos e alcançou a educação formal. Suas ideias contribuíram para a consolidação do movimento da arte-educação no Brasil, inspirando escolas, professores e políticas educacionais voltadas para uma concepção mais democrática e humanista do ensino da arte. Além disso, a escolinha tornou-se referência na formação de educadores, defendendo que os professores deveriam compreender o processo criativo das crianças e estimular sua autonomia, sensibilidade e autoconfiança. Assim, a principal contribuição da escolinha para o ensino de arte brasileiro foi a valorização da liberdade de criação, da expressão individual e da arte como instrumento de desenvolvimento integral do ser humano, princípios que influenciaram profundamente as práticas pedagógicas desenvolvidas nas décadas seguintes. O legado da escolinha e sua relação com a educação atual. O legado da Escolinha de Arte do Brasil permanece vivo em diversos aspectos da educação contemporânea, especialmente nas orientações da Base Nacional Comum Curricular. Muitos dos princípios defendidos por Augusto Rodrigues, como a valorização da criatividade, da experimentação, da expressão artística, do protagonismo estudantil e da construção de conhecimento por meio de experiências, continuam presentes nas propostas atuais para o ensino de arte. A BNCC reconhece a arte como uma linguagem essencial para o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, da percepção crítica e da capacidade de expressão dos estudantes, aspectos que dialogam diretamente com as ideias da escolinha. Entretanto, o artigo ressalta que a relação entre a BNCC e o legado das escolinhas não ocorre sem tensões. O autor argumenta que os documentos curriculares atuais apresentam pouca contextualização histórica sobre a contribuição brasileira para o ensino de arte, especialmente daquelas desenvolvidas por Augusto Rodrigues e pelo movimento das escolinhas. Dessa forma, muitas práticas e concepções presentes hoje na educação acabaram sendo utilizadas sem o devido reconhecimento das suas origens históricas. Além disso, o texto mostra que algumas ideias das escolinhas, ao serem incorporadas às escolas formais, foram interpretadas de maneira equivocada. A valorização da espontaneidade foi frequentemente reduzida à prática de desenho livre, sem mediação pedagógica adequada, o que gerou críticas e levou à repetição de estereótipos ao invés de estímulo à criatividade. Por isso, o autor defende a necessidade de revisitar criticamente a experiência das escolinhas para compreender seus verdadeiros fundamentos e evitar simplificações. Desse modo, o legado da escolinha continua relevante porque reafirma a importância de uma educação artística que respeite a liberdade criadora, a diversidade cultural e a participação ativa dos estudantes. Mais do que uma experiência histórica, suas contribuições permanecem como referência para a construção de um ensino de arte crítico, democrático e comprometido com a formação integral de sujeitos, objetivo que também está presente nas diretrizes educacionais atuais.